Olá, povo abençoado do Brasil que esteja em qualquer lugar do planeta Terra. Você não sabe da alegria, do prazer de me dirigir a você, de poder participar e te ajudar a você construir algo que vai fazer com que a sua vida em todos os campos, na vida material, na vida espiritual e na vida emocional, você melhore. Escute isso, eu aprendi uma coisa muito interessante, eu sou psicólogo, aprendi na psicologia social, que o ser humano é um eterno vir a ser. O que significa isso? Eu e você, quando nascemos, somos a criatura mais ignorante, mas o ser humano se torna a mais inteligente das criaturas quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Então, quando você e eu, quando nós aprendemos uns com os outros, quando nós trocamos experiências e quando você recebe algo que alguém construiu ao longo da sua história, que vai acrescentar a sua vida, você pode ter certeza que você está cumprindo um papel de um ser humano inteligente que quer crescer e que quer aprender. Eu ouvi de um camarada que me ajudou muito, sabe? Ele disse para mim uma coisa, uma frase que me define. Eu sou um eterno aprendiz. Isso é uma verdade. O ser humano é um eterno aprendiz. Quando você vê um ser humano que acha que sabe tudo, que pensa tudo, corre dele. Corre dele porque ele já está parado, já está estagnado. E tem mais uma coisa, ninguém consegue se manter. Sabe o que vai acontecer com você quando você não quer adquirir conhecimento para crescer, para melhorar a vida? Você vai atrofiar. Você sabe o que significa a palavra atrofiar? Diminuir de tamanho. Então, esse seminário de liderança que transforma é para transformar você. Seja dona de casa, seja você um empregado, seja você um diretor, um gerente, um pastor, um executivo, o bambambam que possa ter aí. O que eu vou te ensinar aqui vai ajudar a qualquer pessoa, independente da sua área e do seu nível social. Porque o que eu vou falar e vou mostrar para você aqui daqui a pouco, nessa primeira aula, é que todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. E aí você vai entender a sua importância, você vai entender a sua grandeza. Eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar na sua vida para você ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um gerente melhor, né? Um chefe melhor, né? Um irmão melhor. Esse é o meu grande interesse, esse é o meu intuito de estar oferecendo aqui um curso, não é? Que na verdade não é um curso, é um seminário, primeiro é um seminário que eu estou te oferecendo sobre uma liderança que transforma. Transformando a sua vida para melhor. E ó, preste atenção aqui. Fique certo que vai mudar o seu mundo. Vai mudar o seu mundo. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou obra do acaso. Você está me vendo aqui? Você não tem ideia de pessoas que passaram na minha vida para eu chegar até aqui. E por falar nisso, eu vou mostrar um que passou pela minha vida. Hoje ele é famoso, ele é grande, é top, mas eu ajudei ele em alguma coisa para ele chegar a ser o que ele é hoje. E sabe qual é o meu maior prazer? É eu cruzar na minha vida com pessoas que amanhã vão estar numa posição muito maior do que a minha, com muito mais influência do que eu, e eu não tenho problema disso, mas olha, uma coisa de satisfação minha é alguém dizer assim, pastor, de vez em quando alguém fala para mim, pastor, o senhor não tem ideia das suas mensagens, dos seus vídeos, das suas instruções, o que isso fez para que eu chegasse onde cheguei. E aqui é que está. Por isso que esse seminário aqui é para amanhã, quando eu cruzar com você em algum lugar da vida, você dizer, pastor, mudou meu mundo e mudou minha vida. Ó, preste atenção aí a esse camarada que era um ilustre desconhecido, mas que tinha um potencial monstro. E quem tem potencial precisa de uma oportunidade. E para ter uma oportunidade, você também precisa aprender. Precisa conhecer, precisa ser instruído. Veja isso aí. Olá, povo abençoado, graça e paz. Eu sou muito grato por
pessoas, ou por diversas pessoas que passaram pela minha vida, fazem parte da minha história, e dentre elas, pastor Silas Malafaia, certo? Ele me deu uma oportunidade no momento onde elas me faltavam, e ele foi um instrumento de Deus para abrir uma oportunidade para mim. Me aproximando do ministério dele, eu descobri o quão era o nível de sua liderança, de sua capacidade de solucionar problemas, de lutar por aquilo que ele acreditava. E agora eu vejo ele buscando oferecer aí de forma gratuita um pouco desses ensinamentos, um pouco dessas ferramentas, um pouco dessa bagagem nesse ambiente de treinamento tão forte que ele sempre viveu com seu pai e com seu sogro. Com certeza ele é uma das maiores referências e lideranças, certo? No mundo evangélico gospel do Brasil, ok? Estou aqui para primeiro agradecer, querido, e depois recomendar a vocês que vão ter a oportunidade de se aproximar desse ministério e receber essas ferramentas. Fica aqui, primeiro, acredito que é mais um sucesso, ok, de tudo aquilo que ele tem colocado à mão, mas que Deus abençoe a todos os seus alunos. Viu aí? Cláudio Duarte, meu amigão, né? Um cara fenomenal, fabuloso, que não era nada. Eu sei de onde ele veio. Eu sei de onde ele veio, eu sei que era a vida dele, não era nada. Dirigia caminhão. Aí, ó, olha onde ele chegou. Agora, eu estou falando de Cláudio, que é um cara extraordinário, né? Que cresceu, que se desenvolveu. Deixa eu falar uma coisinha sobre a minha vida, um pouquinho da minha história, para você poder entender, né? Um pouquinho da minha história, porque tem gente que... Nós estamos com uma coisa hoje, gente, terrível, o que eu chamo de famosos anônimos. Você não conhece a história, não sabe quem é, não sabe como o cara chegou, e o cara está ensinando um monte de coisa, mas que não tem prática, não tem vida, não tem história. Meu irmão, acorda. Aqui não tem um teórico falando para você, não. Vamos lá, só para você ter uma ideia. Meu pai faleceu aos 95 anos de idade e foi o primeiro Malafaia que se converteu a Cristo. Eu, quando nasci, meu pai já era cristão há 17 anos. Só para você ter uma ideia, só para uma continha aí. Então, meu pai faleceu aos 95 com mais de 70 anos de vida cristã. E meu pai conquistou seus irmãos e sua mãe. A nossa família hoje é mais de 300 crentes, uma geração de pastores, de gente que ama Jesus. Então, eu nasci num lar evangélico. Meu pai era um cara tremendo, era visionário. Foi meu pai que me impregnou a ideia de ser um cara visionário. Ele dizia assim, olha meu filho, você com a verdade não tenha medo de ninguém. Você pode ser grande, você pode acreditar em você, no seu potencial. Meu pai me impregnou disso. Aí eu vim para uma igreja, a Assembleia de Deus da Penha, e tive a grata satisfação de ter um pastor, um cara top, tá? Meus dois grandes mentores, meu pai e meu pastor, pastor José Santos, que eu sucedi. Foi pastor por mais de 50 anos da mesma igreja. Eu não chego nem no dedinho mindinho sobre o que é apacentar. Um homem extraordinário. Então, eu comecei a ter atividade junto dos jovens. Com 14 anos, eu fazia campanha na igreja para compra de instrumento, sabe? Naquela época difícil que só Jesus sabe, né? Eu já botava para quebrar, já me virava. Comecei a fazer um trabalho evangelístico de madrugada, com 15 anos de idade, com alguns colegas da igreja. Evangelizava em Copacabana, de 11 da noite a 4 da manhã. Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tem um movimento grande. E liderando juventude, né, eu fui me desenvolvendo. E eu comecei a ver que a televisão era um instrumento poderoso. Eu me via pregando na televisão. Isso aqui é muito importante. Ver é com os olhos, visão é com a mente. Aqui, onde é que você se vê? Onde é que você se vê com a mente? Isso aqui, meu irmão, você não tem ideia, tá? O ser humano tem dois processos na sua mente. Memória, que tem a ver com o passado, e imaginação, que tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Aqui, na minha mente, por exemplo, você acabou de entrar num curso de direito. Aqui na tua mente você pode se ver como juiz, como dono de uma grande banca de advogado, sabe? Você pode se ver aqui na mente, em qualquer lugar do teu futuro. Então, eu começava a me ver que um dia eu ia entrar na televisão. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo o programa com meu sogro,
Eu era novo, eu tinha 22 anos para 23, e eu disse assim, pastor, um dia eu vou entrar aqui para pregar. Quando Jimmy Swaggart, um grande pregador, aí meu sogro disse assim, sonha meu filho, sonhar faz bem à saúde, e deu uma risada. Eu fui consagrado aos 23 anos, e como é que ia entrar na televisão? Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha recurso da igreja. Você está chorando por quê? Você pensa que as coisas vieram tudo na minha mão? Você está por fora. Eu andava de ônibus e tinha programa de televisão. É isso aí que você está ouvindo. Eu pegava um ônibus, quem aqui do Rio de Janeiro conhece, um tal de 350, passei Irajá. Uma vez de manhã, o ônibus era uma lata de sardinha. Uma vez de manhã eu tinha que resolver um negócio no centro da cidade, entrei nesse ônibus, aí estou eu lá pendurado, aí eu vi 3 pessoas na minha frente, um camarada que toda hora botava a cara assim para fora para olhar. Aí eu falei, esse cara me reconheceu. Eu vim pedindo licença, empurrando, e até cheguei do lado dele, ele falou, você é o... Parecia até o disco empenado. Lembra da época do LP, que rodava e parava. Eu digo, pastor Silas Malafaia. Ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, eu acho que é a mesma coisa que você, eu estou indo para o centro da cidade. Ué, o carro quebrou? Aí eu disse para ele, não, eu não tenho carro. Eu não tenho... Ele ficou olhando para mim assim 1 minuto. Ué, como é que um cara na televisão... Naquela época, um jovem evangelista, 23 anos, né? O primeiro pastor na Assembleia de Deus e o primeiro evangelista na televisão do Brasil, um brasileiro. Como é que pode? Sabe o que é que eu aprendo? Você está muito preocupado com a opinião dos outros, você está muito preocupado com o que os outros estão julgando o teu momento. Queridão, olhe para os teus sonhos, olha para o que você quer da vida. Não vai ter moleza. Eu brinco na igreja e digo assim, moleza sabe o que é? Vou dizer para você o que é moleza. Moleza é gelatina, pudim e sopinha de minhoca. A vida é doce, como diz, a rapadura é doce, mas é dura. Então, eu comecei num ambiente tão difícil para levantar dinheiro, para bancar um programa. Eu entrava no mês e não sabia o que eu ia pagar. Só Deus sabe. Eu quase tive um surto psicótico. Sabe o que é surto psicótico? Você é desligado do mundo real, sabe? Eu senti que eu ia perder o controle da mente, eu nunca vou me esquecer, 3 horas da manhã. Falei, Elisete, ora por mim que eu vou ficar maluco. Aí minha esposa botou a mão sobre mim, eu me ajoelhei no quarto e ela repreendeu aquilo, aí eu sosseguei. De tanta pressão. As pessoas querem conquistar tudo na facilidade. Então, toda essa minha história, eu sou pastor há 40 anos, casado há 42 anos, comecei a namorar minha esposa, eu tinha 14, ela 13. Para você saber. Sou casado há 42 anos, tenho uma história, sabe? Criei uma editora, uma grande editora para ser suporte do meu ministério. Sou pastor de mais de 200 mil membros. Eu acho que tudo isso que aconteceu na minha vida, as minhas experiências, as minhas dificuldades, as minhas lutas, para eu poder chegar aqui para você agora e dizer para você que Deus chamou você para liderar uma área da vida. Eu estou falando com dona de casa, eu estou falando com auxiliar de escritório e estou falando com top que está liderando para aprimorar a tua liderança e as pessoas descobrirem que elas foram chamadas para liderar e mostrar como é que é esse caminho. Esse é que é meu propósito aqui. Através da minha experiência, de tudo aquilo que eu aprendi com meus mentores, meu pai e meu sogro, 2 caras extraordinários, o que eu aprendi com um dos homens mais inteligentes que cruzaram na minha vida e que hoje dorme no Senhor, chamado Dr. Myles Munroe. Um dos caras mais inteligentes, doutor, que a última vez que ele falou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a universidade número 1 do mundo, só para o corpo docente, só para professores, ele foi aplaudido 5 minutos de pé, depois de 2 horas de palestras. Eu nunca vi um homem tão inteligente. Eu fui mentoreado por Myles Munroe, por Mike Murdock, por Morris Cerullo e principalmente por Gilberto Malafaia e José Santos. Eu acho que eu tenho alguma coisa que pode ajudar a melhorar a sua vida. E eu tenho certeza que vai acontecer isso aqui. E você pode ter a certeza absoluta. Em 2019, preste atenção a isso, 2019,
eu preparei um dos cursos, um dos maiores e melhores cursos de como liderar e influenciar pessoas. Tem mais de 100 aulas. Mais de 100 aulas. Nós estamos nos preparando para oferecer uma nova turma para você, onde pela primeira vez eu vou mentorear um grupo de pessoas. Eu queria que você ficasse bem atento a isso aqui. Eu vou oferecer aqui, tá? Eu vou oferecer aqui. Nós estamos preparando, né? Eu fiz todo esse curso, tem mais de 100 aulas. Meu irmão, se tu não aprender com esse negócio, não sei o que é que tu vai aprender, mas eu te garanto que vai ser um outro nível, um outro patamar, muito, muito maior do que esse aqui que nós estamos, tá? E que nós também eu vou fazer pela primeira vez uma turma para eu poder mentorear, para ajudar você a ser uma pessoa melhor, a conquistar outros níveis da sua vida. Tenha certeza do que eu estou te falando. E preste atenção nisso aqui. Se você está pensando que eu vou oferecer aqui, né, um curso com mais de 100 aulas e que vai ser uma fortuna de dinheiro que só uma meia dúzia pode pagar e pode comprar, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que mais pessoas tenham o conhecimento para ter uma vida melhor. Você está pensando que é isso? Não. Você se prepare e nós vamos ter bolsas. Vamos ter bolsas e você se prepare. Esse seminário aqui eu estou te preparando e vai ter mentoria, coisa que eu nunca fiz e que eu vou fazer. Tá certo? Você vai ver, vai ser algo extraordinário. Bem, vamos então à aula. A minha primeira aula, por quê? Todo ser humano foi chamado para liderar. Eu sei que tem pessoas amigas que não são nem evangélicas, mas para você saber que a Bíblia é um livro sensacional, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando a Bíblia está usando isso aqui é muito importante. Vou repetir o texto. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Lá no original do hebraico é usado uma palavra para o nome de Deus chamada Elohim. Elohim é um substantivo plural que indica pluralidade de pessoas. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu, como um ser pessoal, vou fazer seres pessoais. Deus é um ser, né, a nível de personalidade trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fez o homem como uma única personalidade, uma unidade psicossomática, espírito, alma e corpo. Mas uma coisa sensacional que Deus fez é que ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, isso é, os atributos comunicáveis de Deus para o homem. O que significa ser pessoa? É uma criatura dotada de inteligência, vontade, sentimentos, capacidade de escolha, capacidade de decidir. Então, querido ou querida, você é a coroa da criação de Deus. Só para o ser humano Deus disse, façamos o homem. Homem aí não é masculino, é ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para a gente começar a ver a grandeza que é você. Então, primeiro, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Só isso aí já mostra a grandeza que é o ser humano, que sou eu e que é você. E aí vem uma outra coisa. Por que Deus fez o ser humano? Né? Qual é o propósito do ser humano? Por que Deus fez a mim e a você? O que ele quis fazer? Esse ser que tem atributos da divindade, os atributos comunicáveis. Pastor, o que é isso, atributo comunicável? É aquilo que Deus passou para nós do seu caráter, da sua essência. Porque tem os atributos incomunicáveis, isso é que só Deus tem. Onipresença e onisciência. Está em todo lugar ao mesmo tempo e conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Isso aí são atributos que são incomunicáveis. Deus não passou para o homem. Mas ele passou o atributo da personalidade. A capacidade que você tem de pensar, de sentir, de desejar, de agir,
de escolher, de inferir, de pensar, de analisar. Isso você tem. Imagem e semelhança de Deus. Então, Deus fez um ser com um propósito. Nenhum produto é criado sem propósito. Ninguém criou nada. Não, vamos criar um negócio aqui. Não. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Então, quando Deus fez o homem, ele fez com propósito. Os propósitos que Deus fez o homem. Aí você vai começar, é a primeira palhinha, a entender por que você foi feito para liderar uma área da vida. Bem, Deus criou você, Deus fez você, primeiro, domine, tá? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e diz aqui o texto, domine. Dominar significa gerenciamento. Dominar significa influenciar. Dominar significa que você exerce comando sobre alguma coisa. Então, o propósito que Deus fez o homem para dominar. Como é que você vai dominar alguma coisa que você não tem a capacidade de liderar aquilo que você domina? Isso aqui é a primeira coisinha, para você entender desse propósito da existência. Então, Deus fez o homem para isso. Deus fez o homem também para reconhecê-lo como Deus. Por isso que lá no Éden ele colocou uma regra, na pureza. Ó, não coma da árvore da ciência do bem e do mal, para o homem saber que tinha uma autoridade sobre ele. Então me obedeça. Colocou uma regra só, para o homem entender que ele tinha que submeter a uma autoridade. Certo? Agora tem mais. Em Gênesis 2,15, Deus está dizendo assim, olha, eu coloquei o homem na terra para frutificar e cuidar, para produzir e cuidar. Eu estou te mostrando aqui para você entender um pouquinho porque Deus fez com que cada ser humano lidere uma área da vida. E eu vou te mostrar isso no decorrer aqui dessa aula. Então Deus fez você para você dominar. Você vai dominar o quê? Pela força? Isso aí é ditadura. Para você dominar no sentido de que você exerce uma liderança, um comando. É isso que Deus está querendo dizer. E o que é frutificar? O que é crescer? Como é que você vai crescer? Como é que você vai frutificar se você não lidera absolutamente nada? Aqui estão os objetivos de Deus pelo qual ele fez o ser humano. Agora você vai entender de vez. Agora, aqui nesse ponto, você vai entender de vez. A primeira coisa, por que todo ser humano foi feito para liderar? Autoliderança. Você foi feito para liderar as suas emoções. Você foi feito para liderar a sua vontade. Você foi feito para liderar as suas decisões. Preste atenção. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Agora, olha o dado que eu vou te dar. Você sabia que a estrutura mais complexa do universo é o cérebro humano? Só para você ter uma ideia, só o cérebro humano tem mais de 86 bilhões de neurônios, cada um com 10 a 20 mil ligações. Sabe quantas ligações tem aí nesse cérebro teu? Essa massa cinzenta de 1,3 kg no máximo? 1 quadrilhão de ligações. A estrutura mais complexa do universo é o cérebro humano. Vou te dar um outro dado. Porque se você pensa que gerenciar você é gerenciar qualquer coisa, é a coisa mais incrível que tem. Não é a Microsoft, não é gerenciar ou liderar uma nação. A coisa mais incrível é você liderar essa complexidade e grandeza que é o ser humano. Vou te dar uma outra ideia. Você e eu temos bilhões e bilhões e bilhões de células. Se a ciência pegasse uma célula que só pode se ver por um microscópio, e conseguisse aumentar o diâmetro dela em 1 milhão de vezes, se isso fosse possível, apenas uma célula jogaria por terra todo o conhecimento que existe sobre o ser humano. Sabe o que eu estou dizendo? Que se conhece muito pouco dessa complexidade e grandeza que é o ser humano. Então, o que você tem que entender que primeiro você foi chamado para liderar a você mesmo. E se você não liderar você mesmo, você está perdido.
Porque Deus fez você a sua imagem e semelhança para você ter poder de escolha, de decisão, de vontade. E como é que você vai gerenciar isso? É você aprendendo a se gerenciar. Então, primeira coisa, você tem que aprender a liderar a si mesmo. Porque se você não liderar a si mesmo, você não vai liderar nada nem ninguém. Essa aqui que é a questão, minha gente. Por isso que eu estou dizendo aqui, todo mundo foi chamado a liderar. E a primeira é a autoliderança. Para você aprender a tomar as decisões certas. Isso não depende do seu nível social nem escolar. E a prova que eu dou, que existem pessoas analfabetas que sabem gerenciar e liderar a sua vida melhor do que PhD. Você sabe disso. Existem pessoas que não têm o conhecimento cultural, mas têm o conhecimento da vida e sabem gerenciar a sua vida melhor do que qualquer doutor, sabem criar filho melhor do que qualquer doutor, sabem gerenciar dinheiro melhor do que muita gente. Pega a história de grandes conglomerados, de grandes empresas e vai ver as pessoas simples que começaram. Né? Eu vou dar aqui, Tramontina, vai ver a história da Tramontina. Vai ver a história aí de grandes grupos do Brasil, como é que começou as pessoas. Mas essas pessoas aprenderam primeiro a se autoliderar. O ser humano quer coisa grande e não sabe nem se liderar, você não vai liderar nada, meu querido. Você não lidera nada com eficácia se primeiro você não liderar você. Por quê? Por causa da complexidade e da grandeza que é o ser humano. Eu vou mostrar, deixa eu virar aqui de câmera para ficar melhor, tá? Eu vou mostrar pessoas que lideraram coisas e que não eram nenhum famoso, que não foram para a faculdade para se formar em 4 cursos de administração e de liderança. E eu garanto para você que a primeira coisa que essas pessoas aprenderam foram se liderar, para que pudesse exercer outras lideranças nas diversas áreas. Por exemplo, vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo antes de citar pessoas. A dona de casa. Ah, a dona de casa? É uma dona de casa. O que ela lidera? O que ela lidera? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sabe o que significa? Quem dá a base, quem dá a estrutura da família é a mulher. Então, se a mulher não se liderar, ela não vai nem liderar a sua casa. Para começar a história. Só para começar aqui a história, agora vamos lá. Eu vou te mostrar uns personagens da Bíblia, para você poder entender essa questão. José. Vamos lá para José. José era um garoto, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, como escravo. Primeiro, ele era para ser um cara revoltado. Você sabe o que é você ser vendido por seus irmãos? Rejeição. Com 17 anos, já disse para você que eu sou psicólogo, adolescentes que sofrem rupturas emocionais violentas podem virar esquizofrênicos. José poderia ser um cara revoltado com tudo. Ou José ser um cara apático, com medo de todo mundo. Não querer relacionamento com ninguém. Porque pessoas que sofrem, tá? Rejeição violenta em lares, rupturas violentas, essas pessoas têm medo de relação, ou então, por elas terem medo de relacionamento, elas são agressivas. Aí José é vendido para a casa de Potifar, como escravo. Agora olha aqui, se José não soubesse se liderar, aí acabava a vida dele, porque a mulher de Potifar meteu o olho no garoto. Com todo respeito, a mulher de Potifar não valia 1 centavo. Botou o olho no garoto. Se ele não tivesse autoliderança... Potifar me botou sobre tudo, mas não entregou essa mulher para mim. Eu não posso pecar nem contra Potifar, nem contra Deus. Olha como é que ele primeiro se lidera, para depois ele exercer a liderança da casa de Potifar. E ele foi tão fera na liderança daquela casa que ele foi para a cadeia. Na cadeia, ele podia ficar encolhido num lugar. Eu sou um preso como outros. O lugar mais horrível para alguém querer liderar, ele foi tão bom que o chefe da carceragem colocou ele sobre todos os presos. Por quê? Você já imaginou? Prisão é lugar de revolta.
estresse emocional, eu vou a presídio, viu, gente? A minha igreja tem um trabalho monstro em presídio. Você não tem ideia, as pessoas que ficam encarceradas, como é que elas vivem no limite de estresse. Por isso que tem briga, nego se mata, né? Porque o homem não foi feito para viver enjaulado, ele foi feito para ter liberdade de viver e não para viver preso. Então, José, olha o equilíbrio que ele tem no lugar pior que existe para um ser humano ficar, a cadeia. Ele está auto se liderando. Aí a gente pensa, não é? Ah, José, governador do Egito, palma, José é o cara. Mas foi escravo e foi prisioneiro. Então, se ele não soubesse se autoliderar lá embaixo, não poderia liderar em coisas maiores. Você, presta atenção, Deus fez o homem para dominar. Mas olha que coisa interessante. Deus não deu o homem para dominar outro homem. Deus fez o homem para dominar tudo, mas não fez o homem para dominar. Você lidera pessoas, dominar não. Então, você tem que ter essa capacidade primeiro com você, para depois você exercer isso em relação a outras pessoas. Se você não entender isso, que você foi chamado para liderar e primeiro autoliderar, para que amanhã você possa liderar qualquer área da vida, aqui está o ponto de partida para uma liderança que pode mudar a sua vida para uma vida melhor. É isso que eu me proponho aqui a dizer para você entender isso. Sabe por quê? Porque o ser humano é incrível, ele cria ídolos, ele cria conceitos totalmente errados. O que você é? Pobre? Não pode liderar, não. Você não pode liderar, não. O que você é? Qual o teu nível cultural? Não pode liderar. Que conversa é essa? Que papo é esse? A vida tá cheia de gente. Vem cá, só uma perguntinha para você entender. Tem uma mulher na Bíblia chamada Abigail. 1 Samuel, capítulo 25. Quem era Abigail? Abigail era mulher de um homem perverso chamado Nabal. Pega lá e depois leia. Abigail liderou Davi. Quem é Davi, hein? O maior rei da história de Israel. Abigail lidera Davi, uma mulher de um cara perverso que aprendeu a auto-se liderar para que ela pudesse conduzir Davi para não cometer uma desgraça e sujar sua mão de sangue porque o seu marido era um cara inconsequente. Foi de Abigail. Aí vou para Davi. Davi liderou o exército de Israel como garoto. Porque quando ele derruba o gigante Golias, 1 Samuel 17, Davi não era nada, era um garoto que cuidava de ovelha e tocava para o rei. Todo o exército estava parado diante de um campeão. Quando Davi derruba Golias e corta a cabeça dele, leia 1 Samuel 17, leia o capítulo inteiro. Todo o exército, quando Davi levanta a cabeça de Golias, o exército desanimado de generais, de capitães, se levanta e toma posição. Um ato de liderança de alguém que na vida eu penso assim, quem é esse cara para liderar exército? Você não tem ideia. Você não tem ideia de uma atitude sua pode desencadear para que pessoas conquistem coisas, mesmo você não tendo uma função social que define você como líder. Ah, é um pastor, é um empresário, é um professor, é um governador, é um político. Eu estou te mostrando aqui, Raabe, uma meretriz, liderou os espias. Você vai sair por aqui, se esconda, espere 3 dias, depois vocês partem. Ela liderou, gente. Você pensa que líder é só porque eu estou aqui fazendo um seminário, né? Liderança que transforma, então só eu que sou líder? Não! Você é líder, é que você ainda não descobriu o seu potencial e o seu chamado para liderar alguma área da vida que não precisa ser pastor, não precisa ser presidente de empresa, diretor de empresa, político famoso. Você pode liderar pessoas que amanhã vão ter lideranças gigantes a partir da sua liderança. Se você não entender isso, queridão, você não vai a lugar nenhum. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda liderança tem que ser aprimorada. Por isso que eu estou dando esse curso aqui, esse seminário para você.
Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus se desenvolvia no mundo dos homens. E é o que eu estou fazendo com você. Eu estou primeiro te dando uma consciência que você foi chamado para liderar. E estou te provando na Bíblia que você, como imagem e semelhança de Deus, você não é um Zé Minhoca, nem um Zé Bobão. Você foi feito para liderar. Deus colocou o homem em função de domínio, de liderança. E para começar, você tem que aprender a liderar a si mesmo. Gerenciar suas emoções. Não viver no curso só do que você quer. Todas as decisões que você tomar tem que passar pela sua mente, pela sua vontade e pelos seus sentimentos. Nunca decida nada movido só pela racionalidade. Nunca decida nada movido só pelas emoções, pelos sentimentos. Nunca decida nada movido pela vontade. Toda decisão que você for tomar, aqui ó, o processo da autoliderança para que você possa liderar qualquer área da vida. Tudo. Mente, vontade e sentimentos. Depois que você fizer essas três coisas, suas crenças e valores. O que é que você acredita? O que tem valor para você? Teu caráter. Hã? Aí você passa para isso. Depois, você vai para as escolhas. O que eu quero? O que eu não quero? Depois, você vai decidir. E depois, você vai agir. Aqui está um caminho de alguém que quer autoliderar e liderar pessoas. Pode ter certeza no que eu estou falando para você. O que eu estou falando aqui para você, amanhã eu vou aprofundar. Eu vou mostrar para você que pessoas comuns podem liderar. Eu vou te mostrar isso. E vou te mostrar como é que uma pessoa comum teve a capacidade de liderar. É o que eu vou falar aqui amanhã e tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bem, minha gente, meu tempo aqui é curto, é muita coisa. É muita coisa. Mas olha, esse aqui é o meu primeiro seminário que eu estou preparando você para algo que eu nunca fiz, que é uma mentoria num curso de mais de 100 aulas e que eu também vou dar a você uma mentoria para que você possa exercer a sua liderança daquilo que Deus te chamou para todas as áreas da vida. Não é o grupo que você está aí. Aperta aqui um botão se você quer saber mais informações sobre isso, tá? Como você pode participar desse grupo que eu vou mentorear, aperta aqui o botão que você vai ter mais e mais informações. Esse botão aqui vai te levar para um grupo VIP de quem quer ter uma mentoria comigo, tá? Como é que você vai poder participar desse grupo de mentoria e desse curso que eu estou falando, tá certo? Aí aperta o botão. Também tem um e-book aqui para quem está nesses grupos, tanto nesse que você já participa e nesse grupo VIP agora de quem quer ter uma mentoria comigo, como é que você pode saber que curso é esse, tá? Que é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que esse seminário que eu estou dando aqui para você. Bem, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu vou falar aqui, vou mostrar para você que pessoas comuns podem liderar. Eu vou te mostrar aqui uma coisa muito bacana para você entender isso e ajudar como é que essa pessoa comum que pode liderar as suas atitudes para chegar em posições muito maiores. Vai ser muito, muito interessante. Querido, querida, deixa o seu comentário aqui. Por favor, deixa o seu comentário. Tem alguma pergunta? Eu vou tentar responder aqui. Não vou prometer que vou responder todas, mas vou tentar responder o maior número possível que a minha capacidade puder. Mas deixa um comentário. O que você achou? E se tem alguma pergunta, faça. Eu tenho certeza que vai ser bênção e que vai ser instrução para a sua vida. Bem, amanhã, às 9 horas, nós temos a segunda aula. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Você foi chamado para liderar uma área da vida. Deus abençoe a todos.